E oi, galerinha show da Escola Estadual João Paulo II. Então, pessoal, vamos que vamos, porque hoje é dia de videoaula de correção. É isso mesmo. Pessoal, corra aí e pegue a sua atividade para juntinhos aqui a gente poder corrigir o nosso assunto, que essa semana foi pronomes. Isso mesmo. Trabalhamos com os pronomes, o conceito e especificamente os pronomes pessoais do caso reto. Você ainda lembra, né, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Muito bem, então a nossa atividade é sobre esse assunto de hoje. Então vamos que vamos, porque a aula vai começar. Bom, pessoal, antes de a gente ir para a nossa atividade de análise linguística, você lembra que a gente trabalhou com um curta-metragem chamado Fragmentos, né? Aquele curta-metragem que é uma animação bem legal, né? De uma garotinha, vocês devem lembrar que começa ali a história, ela sofrendo um bullying, né? E aí a gente vai vendo que os personagens que ela vai encontrando vão também apresentando rachaduras no corpo ao longo da história. Isso também vai acontecendo com a garota, até que ela recebe um presente e aquele presente modifica completamente a vida dela e também das pessoas ao redor dela, né? Então vamos lá, que aí você já lembrou desse curta-metragem mega legal que tá lá no YouTube, a gente pode ver quantas vezes a gente quiser. E aí tinha uma interpretação textual que foi feita especialmente para você. É isso mesmo, você aí do outro lado da telinha. E a primeira pergunta era o seguinte: repare que no início da história a personagem não tem rachaduras em seu corpo. O que é que ocasiona as rachaduras no corpo dela à medida que a história vai acontecendo? Olha, gente, eu não coloquei respostas aqui porque eu tenho certeza que você, aluno da Escola Estadual João Paulo, que assistiu esse curta-metragem, conseguiu aí colocar a sua resposta, né? Certamente você observou que ao longo da história, a menina que não tinha rachadura no corpo, né? Porque ela era uma menina educada, que respeitava as pessoas, que não maltratava ninguém, então ela não tinha nenhuma rachadura. A partir do momento que as pessoas começam a tratá-la mal, né, que começam a gritar, outras a rirem, outras a ignorarem, a garota começa a se fragmentar. Então aí, pessoal, a gente já deu aqui a resposta para você, caso você não tenha colocado a sua própria resposta, não é? Muito bem. A número 2, a pergunta é: o que significam as rachaduras nos corpos dos personagens desse curta-metragem? Agora o foco não é mais a personagem principal, mas sim os outros personagens. E a pergunta é essa: o que é que causou a rachadura no corpo também daqueles outros personagens, dos colegas, daquele senhor? Me parece que tem um momento lá que ela está diante do pai e da mãe, né? E enfim, por onde ela passava as pessoas estavam fragmentadas, estavam rachadas. O que era que tinha causado esses fragmentos, né, nas pessoas? Certamente era justamente o mesmo motivo pelo qual ela começou a ser fragmentada também, né? Eram os maus tratos, era as piadinhas, as risadinhas, o fato da gente ser ignorado, né? E começar com esses maltratos que muitas vezes vêm das pessoas que a gente ama e também de pessoas que a gente nem conhece muito bem, e vai nos atingindo, né? Vai nos deixando fragmentados, né? Então, certamente, né, pessoal, as vivências dessas pessoas com experiências não muito boas foi causando essas rachaduras e ao mesmo tempo foi também tornando-as
pessoas amarguradas, pessoas que também passaram a tratar as pessoas da mesma forma negativa com que elas já tinham sido tratadas há algum dia. Então, a resposta número 2, certamente você colocou algo nesse sentido. Muito bem. Número 3 é totalmente pessoal. Cada um tem uma história, tem a sua história para contar. Então, ó, em algum momento você já se sentiu fragmentado ou fragmentada? E aí? Com certeza, né, pessoal? Em algum momento das nossas vidas, a gente já se sentiu assim, quebrado por dentro, né? Machucado, magoado. Conte um pouquinho da sua experiência. E aí, cada um de nós talvez tenhamos muitas histórias assim para contar, né? Mas escolha aí só uma e conta aqui, tá bom? Número 4. E o que representava aquele presente que ela ganhou? Você lembra? Muito bem. Ela já tinha sido atraída por aquele presente num outro momento da história, né? Mas o senhor lá da loja de presentes não deixou ela tocar na caixa. E aí, inesperadamente, uma pessoa, um motoqueiro aparece com um rosto muito suave, né? E entrega o presente à garota. E aquele presente é um coração novo, né, pessoal? É um coração bondoso, é um coração que não estava mais quebrado, fragmentado, né? E depois que ela recebe esse novo coração, né, que ela também é bem cuidada por essa pessoa que lhe entregou esse presente, ela passa a se tornar uma menina mais feliz, né? E ela encontra uma forma muito especial de também compartilhar daquele presente que ela ganhou. Qual foi a forma? Muito bem. Ela começa a liberar o amor que ela recebeu, o carinho, né? Até chega um momento que ela chega ali, olha para aqueles coleguinhas que ridicularizaram ela no início da história. Ela fica ali meio pensativa se ela vai, se ela não vai. Mas aí ela decide, eu vou também liberar o amor ali naquele grupo que me magoou. Então, pessoal, a história é maravilhosa porque ela nos ensina, né? Nos ensina a não sermos mal educados, não sermos insensíveis, não sermos pessoas intolerantes e ignorantes com as outras, mas pelo contrário, ela nos ensina que a gente deve pagar o mal com o bem, fazendo o bem. E quando a gente compartilha o bem que existe dentro de nós, a gente também faz com que esse bem se prolifere na nossa sociedade, tá bom? E às 5, na história, a personagem começa a transformar a sua realidade. Na sua opinião, como é que você aí do outro lado da telinha, como é que nós podemos mudar o mundo ao nosso redor? A menina já deu uma dica. Eu não vou responder essa questão porque ela é muito importante. Eu espero que você tenha respondido a questão, mas mais do que ter respondido, que você possa praticar essa resposta que você deu na questão de número 5. Valeu, galerinha? Muito bem. Agora sim, a gente vai aqui para a nossa análise linguística, depois da gente ter revisitado ou relembrado o curta-metragem socioemocional trabalhado essa semana, chamado Fragmentos. Então, vamos que vamos, porque agora nós já estamos aqui com a nossa atividade da análise linguística dessa semana, lembrando que essa semana a gente trabalhou com a classe gramatical dos pronomes. Você aí do outro lado ainda lembra para que serve um pronome? Muito bem, serve para isso mesmo, substituir um nome, por isso que tem o nome pronome,
ou acompanhar um nome, ou acompanhar o substantivo. Mas a gente enfatizou bastante nos pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles pronomes que servem exclusivamente para substituir o meu nome, o seu nome, os nossos nomes, os nomes de todo e qualquer seres, tá bom? Então vamos lá, porque a gente começa aqui com uma piada que tem como título Resposta Certa. E diz assim: a professora vira para a classe e pergunta: Joãozinho, me diga um pronome pessoal do caso reto? Eu não, professora. Pergunta para a turma lá do fundão. Responde Joãozinho, apontando para o Zezinho. Nós não sabemos, professora. Pergunte para elas, apontando para as amigas Aninha e Lúcia. Se tu não sabeis, ficais calados, responderam as meninas, tá bom? Olha, gente, por que você vai dizer assim, que isso é uma piada, professora, se eu nem achei graça? Mas repare, pessoal, que tem sim graça essa piada, porque, olha, talvez vocês aí do outro lado já tenham passado por essa situação da professora fazer uma pergunta e você jogar para um amigo, que joga para o outro e ninguém responde nada, né? Mas aí é interessante que, embora eles não tenham respondido com clareza para a professora, eles todos acabaram nas suas respostas respondendo a pergunta da professora sim. Então, repare aqui que a questão de número 1 é o seguinte: os alunos que responderam a pergunta da professora foram... Aí você vai dizer, não, ninguém respondeu que era um pronome pessoal do caso reto. Mas repare que vários alunos foram passando a bola, mas ao mesmo tempo em que eles passavam a bola, iam também usando pronomes pessoais do caso reto, sim. Então, repare aí que o Joãozinho, olha, ele falou, eu não, professora, pergunta para a turma lá do fundão. E aí, pessoal, nessa resposta do Joãozinho, tem ou não um pronome pessoal do caso reto? Se você está dizendo aí, eu... Então, olha, repare que o Joãozinho, ele não deu a resposta com clareza, mas ele respondeu a professora usando o pronome pessoal do caso reto, o eu. E aí ele passa a bola, então, para o pessoal lá do fundão. E aí eles respondem, nós não, professora. Pergunte para elas. Olha o que é que a turma do fundão respondeu, né? Eles passaram a bola também, mas tem pronome ou não tem aqui na fala deles? Repare aqui, ó, nós, ou seja, para não falar o nome deles, ó, usaram um pronome pessoal do caso reto. E elas também, ele não nomeou Aninha e Lúcia. No lugar de falar Aninha e Lúcia, eles já usaram aqui na resposta deles também um outro pronome pessoal do caso reto. E por último, Aninha e Lúcia dizem o seguinte: se tu não sabeis a resposta, ficais calados. E aí, pessoal, tem algum pronome pessoal do caso reto sendo usado aqui por Aninha ou por Lúcia? O tu, né, pessoal? Então, dessa forma, todos eles que falaram acabaram, então, utilizando um pronome pessoal do caso reto, sim. E aí a pergunta que é, ó, vamos lembrar de novo, os alunos que responderam a pergunta da professora foram Joãozinho e Zezinho, Joãozinho e Aninha, Joãozinho e Lúcia, ou todos eles? E aí, você não marcou nada? Pois deveria ter marcado sim a resposta de letra D, porque nas respostas que eles iam dando à professora, eles iam também, mesmo dizendo que não sabiam, iam também utilizando os pronomes pessoais do caso reto. Fechou, pessoal? Muito fácil. Vamos então para a questão de número 2. Arrume aí essa questão, se por acaso você marcou no lugar errado, ok?
Vamos lá. Nós temos aqui o texto de novo, que a gente já acabou de ler, vocês já conhecem. E aí vem a pergunta, que é o seguinte: os pronomes pessoais empregados nesse texto são do caso oblíquo, reto, de tratamento, oblíquo e reto? Aí a gente precisa, né, saber qual é o nome desses pronomes. Porque vocês viram lá na nossa explicação, na aula dessa semana, que existem diversos tipos de pronomes. Os pronomes pessoais, eles são três. Eles são os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Nós ainda vamos estudar esses dois. Temos também os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Então, existem vários tipos de pronomes. Mas aí você precisa, e você já sabe, que nesse texto que a gente leu, a gente já sabe muito bem que o eu, o nós, o elas e o tu são os pronomes que aparecem aqui nesse texto. E eles têm um nome especial. Foi o único tipo de pronome que a gente estudou essa semana. Portanto, é claro que o eu, o tu, o nós e o elas são pronomes pessoais do caso, muito bem, do caso reto. Tá certo, pessoal? Então, não esqueçam disso. Vamos continuar aqui porque nós temos ainda uma terceira pergunta sobre esses pronomes, tá bom? Que é o seguinte, ó, os pronomes retos empregados nesse texto são, nós já sabemos, né? São o eu, o nós, o elas e também o tu. Portanto, a resposta certa tá aí na letra A. E aí, pessoal, se eu perguntar a vocês, aí do outro lado da telinha, você ainda lembra quem são todos os pronomes pessoais do caso reto? Alguns já estão aqui. E os outros, você ainda lembra? Tem que lembrar não, tem que aprender, tá, pessoal? Eu, tu, ele ou ela. Muito bem. Esses são os três pronomes pessoais do caso reto, que estão na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular. Lembrando que o eu, que é a primeira pessoa do singular, ele é chamado de primeira pessoa, porque o eu é a pessoa que fala no discurso, é o falante. O tu, que hoje a gente está usando você, né, no lugar do tu, muitos de nós usamos muito pouco esse tu, a gente escuta muito mais e a gente fala muito mais o você, quando a gente está falando com o nosso ouvinte. Então, o tu, que hoje a gente está trocando pelo você, é o meu ouvinte, é aquela pessoa com quem eu falo. Por isso que o tu é a segunda pessoa do discurso, é a segunda pessoa do singular. Já eles, aliás, ele ou ela, são a terceira pessoa do singular, porque quando o eu está falando com o tu, está falando sobre algo ou sobre alguém. Ou seja, estamos falando sobre uma terceira pessoa. Tá bom, pessoal? Então, depois do eu, tu, ele ou ela, que são as três pessoas do singular, são os três pronomes pessoais do caso reto do singular, nós ainda temos o nós, o vós, o eles e elas. Lembrando que o nós é primeira pessoa do plural, isso mesmo. Também o nós pode ser aquela pessoa que está falando, ele também funciona como o falante. Então, quando eu estou falando em nome de um grupo, eu estou falando em nome de todos nós, é como se a minha fala, que está representando a todos, fosse todos falando juntos comigo. Portanto, nós é a primeira pessoa do plural, é também
o falante num discurso. E quando nós estamos falando, nós podemos estar falando com uma só pessoa, que seria o tu, mas a gente pode também estar falando para várias pessoas, que seria então o vós, né? E aí a gente já sabe também que esse vós, ele já não existe mais na nossa fala. A gente não escuta ninguém hoje no Brasil usando esse vós. A gente escuta as pessoas usando o vocês. Muito bem. Esse vós é como se fosse o vocês hoje em dia, tá certo? A gramática ainda continua usando o vós como segunda pessoa do plural. É importante a gente conhecê-lo porque às vezes a gente pode estar lendo livros mais antigos como a Bíblia, como Romeu e Julieta, como outros clássicos da literatura, que vai utilizar ali na leitura a palavrinha vós. E aí é interessante que você saiba que esse vós é o vocês de hoje em dia, tá certo? Então, quando eu estou falando para mais de uma pessoa, essa segunda pessoa agora ela não pode ser mais do singular, não é mais o tu, é o vós, não é mais o você, se transforma no vocês, tá certo? E a terceira pessoa do plural também existe, que é eles ou elas. Então, quando o meu assunto, sobre quem eu estou falando ou de que eu estou falando, é algo que está no plural, masculino ou feminino, aí eu vou usar eles. Ou se estiver no feminino, eu vou utilizar elas, terceira pessoa do plural, tá certo, pessoal? Muito fácil, né? Então, tá aí, a gente relembrou aqui rapidinho. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são os pronomes pessoais do caso reto que nós utilizamos todos os dias na nossa fala, tá bom? Com exceção do vós, que a gente tá usando vocês, e também com algumas exceções do tu, que a gente está substituindo aqui, principalmente Mossoró, há muito tempo que a gente fala mais o você do que o tu, né? Assim sendo, vamos lá para a nossa próxima pergunta, que ainda tem a ver com a piada, tá, gente? Quarta questão é, na frase, se tu não sabeis, ficais calados, o pronome correto seria, olha, repare que essa resposta aqui, ela não se refere a um único garoto, porque quem disse que não sabia e que a professora perguntasse para elas, a Aninha e a Lúcia, foi a galera lá do fundão. Então, não era especificamente um garoto, mas era um grupo de garotos, tá certo? Então, quando uma das garotas dizem, se tu não sabeis ficar calados, né? Ela cometeu um erro aqui, porque na verdade ela não estava falando só para um, mas ela estava falando para a galera lá do fundão, a turma do fundão. Então, pessoal, ela deveria ter usado, se nós não sabemos, fiquem calados, não, né? Se eles não sabem, fiquem calados, não, né? Ela estava falando diretamente para a galera do fundão. Então, como eu disse, ela estava falando para um monte de pessoas que estavam lá no fundo da sala. Qual seria o pronome correto? Muito bem, se você colocou aí a opção B, o vós, porque ela estava falando com os garotos lá do fundão. Então, é como se ela estivesse falando, se vocês não sabem, fiquem calados, né? Ela falaria dessa forma com o português atual de hoje, né? Mas se fosse um português mais antigo, aí ela falaria da seguinte forma, vós não sabeis, ficais calados, né? Se fosse um português mais arcaico. O fato é, ela não estava se referindo apenas a um garoto, mas a turma do fundão, ou seja, era um monte de rapazes que deviam estar sentados lá no final da sala, tá bom? Portanto, se ela estava se referindo a mais de uma pessoa, não é o tu que ela deveria ter usado, e sim a segunda pessoa do plural, que é o vós, tá certo, gente? Vamos seguindo então.
Tá aqui eu destaquei para vocês saberem que na verdade os garotos, né, lá do fundão tinham respondido a seguinte fala deles aqui: nós não sabemos, professora, pergunte para elas. Então aqui é para mostrar que não era só um garoto que estava falando, mas eram vários, né? E então elas deveriam ter respondido em segunda pessoa do plural. Agora sim, vamos seguindo aqui para a questão de número 5, porque tem muito a ver com o que a gente falou na nossa aula essa semana, né? Aqui é para a gente reescrever essas frases, substituindo por pronomes essas partes aí que estão destacadas, certo? Então, reescreva as frases, substituindo os pronomes destacados pelos pronomes pessoais do caso reto. Na verdade, pessoal, não era pronomes, eram os nomes, tá bom? Peço perdão aqui, deveria ser substituindo os nomes, tá? Vamos jogar esse pronomes fora rapidinho. Pronto, aqui agora está consertado, tá? Trocando os nomes destacados pelos pronomes pessoais do caso reto correspondentes. Então, letra A. Eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. Pessoal, se sou eu e outra pessoa que vamos viajar, então eu posso substituir por qual pronome pessoal do caso reto? Muito fácil, né? Se sou eu e outra pessoa, então somos muito bem, nós, tá? Letra B. Os meninos jogaram bola a tarde toda. Repare aí o nome destacado, ó, meninos. Eu não quero usar esse nome, eu quero um pronome, eu quero substituir esse nome. Qual é o pronome que substitui esse nome? Muito bem, aí se você colocou eles, é isso mesmo, terceira pessoa do plural, professora, eles. Assim como aqui eu e Roberto, eu utilizei aqui, ó, primeira pessoa do plural, porque agora é nós, tá bom? Perfeito, pessoal. Vamos para a letra C. Bruna faltou a aula para ir ao médico. Eu não quero mais utilizar o nome da garota, Bruna. Eu quero substituir. Para não falar Bruna, eu posso dizer o quê? Ela faltou a aula para ir ao médico, isso mesmo. Márcia e Laura jantaram juntas depois do trabalho. E aí, pessoal, não quero falar o nome delas, eu quero usar um pronome. Qual é o pronome pessoal do caso reto que substitui esses dois nomes? Muito, muito bem. Se você falou terceira pessoa do plural feminino, elas. Perfeito, pessoal. O ladrão correu muito, mas foi preso pela polícia. E aí, pessoal, não quero falar o nome ladrão. Eu quero substituir por um pronome. Então, para não falar o ladrão, eu posso dizer, claro, terceira pessoa do singular. Ele. Ele correu muito, mas foi preso pela polícia. Terceira pessoa do singular e masculino, porque é o ladrão. Se fosse a ladra, aí seria ela. Pessoal, fácil, né? Não tem nada de difícil aqui, até porque a gente utiliza esses pronomes pessoais do caso reto todos os dias na nossa comunicação, ou quando alguém está se comunicando com a gente, constantemente a gente usa os pronomes pessoais do caso reto. Observe no seu dia a dia. Como eu já disse na nossa aula, todos nós temos um nome, mas quando a gente está se referindo a nós mesmos, a gente nunca usa o nosso nome mesmo. A gente sempre usa o pronome pessoal do caso reto em primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Então, para não usar o meu nome, eu sempre uso a palavrinha eu, que é um pronome pessoal do caso reto. Isso mesmo, pessoal. Show de bola. Vamos aqui para 6, então. Para a sexta questão, que diz: marque a opção que possui apenas pronomes pessoais do caso reto. Se você já conhece os pronomes pessoais do caso reto, você já está vendo aí que na letra A
tem a palavrinha me, que não tem lá nos pronomes pessoais do caso reto, então não pode ser a letra A. Se você já conhece os pronomes pessoais do caso reto, você está vendo aí que na letra B tem os e lhes, que também não fazem parte dos pronomes pessoais do caso reto. Também não pode ser a letra B. Na letra C, tem essa palavra convosco. Não também está lá nos pronomes pessoais do caso reto. Mas na letra D nós temos o eu, pronome pessoal do caso reto, ok. O tu, segunda pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto. E o eles, terceira pessoa do plural, pronome pessoal do caso reto também. Portanto, a minha opção, obviamente, só pode ser a letra D. E aí, pessoal, vocês conseguiram responder tudo certinho? Se não, arrume aí. Valeu a pena estar aqui assistindo essa aula e aprendendo mais sobre os pronomes pessoais do caso reto, que nós vamos estar utilizando para o resto da nossa vida nos nossos estudos, esses pronomes pessoais do caso reto. Portanto, não matem a professora de língua portuguesa de vergonha quando alguém te perguntar quem são os pronomes pessoais do caso reto. Valeu, galerinha. Até a próxima, porque eu já fui.